Olá, você que nos acompanha em multiplataforma pela rádio e TV Câmara Bauru. A gente cumpre sempre a missão pública de percorrer as principais angústias humanas, o nosso desenvolvimento, acompanhamento do dia a dia, também como uma plataforma nossa de prestação de serviços. Hoje a gente vai conversar com a especialista, a psicoterapeuta, a psicóloga, psicoterapeuta junguiana Maria José Barbosa. A nossa pauta de hoje é o Setembro Amarelo, mas o nosso tema, a gente costuma repetir aqui que ele é permanente, ele não pode, não deve se restringir ao mês de setembro, embora a gente queira reforçar isso nesse mês. Maria, muito obrigado por nos receber aqui em teletrabalho pela Rádio e TV Câmara. Obrigada, e assim, é um prazer muito grande estar falando sobre esse assunto que é tão tabu, e eu sempre digo o seguinte, né, não é setembro amarelo, é janeiro, fevereiro, março, abril, né, no sentido das pessoas estarem um pouco mais atentas aos sinais, né, que uma pessoa que tem ideação suicida, ela emite, e ela tem mesmo, assim, questões em que ela quer falar, é que ela quer pedir socorro, e às vezes seja pelo silêncio, por ela ir para o quarto, se trancar, por ela estar num processo depressivo, e aí os sinais, às vezes a família leva o Itaberá como uma coisa assim, isso é frescura, vai no shopping, o fulano às vezes ele entra mesmo, né, nessas trevas, depois ele sai, e aquela pessoa está pedindo socorro, né, porque na verdade a pessoa que quer chegar ao suicídio, ela quer sair da dor na alma, né? Porque é uma dor na alma muito grande. Ele achar que a situação que ele está vivenciando só será resolvida através da morte. Eu sempre vejo primeiro a morte simbólica, eu quero sair desse problema. E depois a morte do morrer mesmo, que ele não consegue sair, às vezes os familiares não entendem os sinais, e aí ele chega realmente a praticar o suicídio. O que a gente tem que estar atento quando percebemos que uma pessoa muda o comportamento, principalmente o adolescente. Eu acho que os pais têm que estar um pouquinho mais atentos a essa questão do adolescente usar, inclusive, a roupa, né? Aquele abrigo negro em que ele cobre a cabeça, ele chega na sala de aula, ele começa a dormir demais, ele não presta atenção, ele se isola dos amigos, ele não quer comer com a família, ele fica muito mais tempo no quarto, e aí quando ele não é ouvido dessa maneira, ele começa a postar recados através das redes sociais. Então é muito comum você ver um adolescente que pratica suicídio, você ir no Instagram dele ou no Facebook, e ali tem uma carta de despedida, ali ele fala com o grupo de amigos dele sobre essa questão dele estar indo embora. Então, é muito complexo, porque o suicídio, ele não tem uma data, um dia certo, o fulano fica triste de sexta porque ele não consegue sair com os amigos, então provavelmente vai ser na sexta. Não, ele faz toda essa programação e ele vai em busca de sair dessa dor no momento em que ele acha mais adequado. Bom, o que fazer? Primeiro, eu acredito que os profissionais têm que ter um pouco mais de coragem de falar sobre o suicídio como algo real, que está acontecendo do nosso lado, na nossa vizinhança, ou mesmo com o paciente que venha te procurar pedindo para eu ajudar, ou para nós, psicólogos, ajudá-los a melhorar a dor nessa alma, mas devemos falar isso com tranquilidade, falar isso com mais paz. Existem, inclusive, agentes de comunicação que não falam sobre o assunto, porque o que eles dizem? Se você fala sobre o suicídio, é como se fosse um efeito dominó, né? Então, aí começa o jovem a praticar o suicídio. Eu não vejo dessa maneira. Eu vejo assim, nós, psicólogos, ajudando e orientando pais, e inclusive orientando os adolescentes, como eles poderiam sair dessa situação sem chegar a vias de fato. Maria. Um sinal muito comum, Itaberá, com o jovem, com o adolescente, é a mutilação.
Por isso que ele usa aquele roupão negro e vai, pode estar calor, ele está com aquele roupão, porque ele se mutila ou com gilete, ou com apontador, ou com lápis, ou com caneta, e ele esconde isso, porque para ele é muito difícil ser rotulado como uma pessoa que os adolescentes normalmente dizem, você não está bem da cabeça, por isso que você quer praticar o suicídio. Então, Então, assim, quando... Desculpa, eu ia só chamar a atenção para um ponto aqui no nosso bate-papo, que você comentou no meio, com parênteses que eu achei importante, que é uma ideia, sobretudo entre jovens e adolescentes, daqueles que são mais introvertidos por característica de comportamento, e também dos pais que, por desinformação, né, para a gente ajudar nisso, nesse aspecto, quando você fez a descrição, de confundir ou mesmo de rotular, tem um preconceito em relação é jovem, ele está num outro mundo, e confundir isso e não sentir a necessidade da busca de ajuda ainda precoce. Eu acho, às vezes eu sinto que os pais banalizam um pouco o comportamento do adolescente, e você falou num ponto muito importante, porque é adolescente, então ele pode ter essa labilidade emocional, o adolescente é assim mesmo, o adolescente se esconde, ele é introvertido, o adolescente gosta de ficar no quarto, então eu nem vou lá chamá-lo para almoçar, porque eu sei que ele não vem. Então, essas ideias, né, e essas crenças limitantes faz com que os pais ou os avós, os tios, mesmo os amigos, né, não percebam a gravidade do fato, Itaberá. Acho que nesse ponto se tocou assim numa dor muito nefrálgica de você banalizar o comportamento do adolescente, achando que porque é adolescente ele não tem o direito de colocar para fora a dor que ele está sentindo na alma. E veja bem, às vezes eu vejo os pais dizendo assim, mas é porque a namorada terminou com ele. Não, é porque ele não está lidando bem com esse sentimento da perda. E quantos adolescentes, eu já visitei a família, de que a namorada rompe o relacionamento e ele pratica o suicídio por conta de não aguentar ser rejeitado, de ter um aparelho psíquico muito fragilizado, em que não elabora direito a dor desse luto. Então, uma coisa que eu acho importante no Setembro Amarelo, que eu vou falar muito, é sobre a questão da gente banalizar a dor do outro. A dor do outro, ela existe. Né? Às vezes eu corto um dedo inteiro e não sinto dor. E às vezes você corta uma unha e você tem uma dor dilacerante. Por quê? Porque a dor de cada um é a dor de cada um, né? E se você não respeita e se você não enxerga aquela dor como um fato que possa causar um processo depressivo e levar essa pessoa à morte, então você está banalizando esses sintomas que, na minha opinião, é muito importante para a prevenção. Como é que você coloca nesse patamar do que você acabou de comentar a questão da dificuldade, em parte dos adolescentes, de lidar com a frustração no dia a dia comum, e daí isso poder desencadear outras ações de automutilação, como você mencionou, mais graves? Olha, a mutilação, eu vejo muito isso nos depoimentos, né, dos pacientes do meu consultório. Eles dizem para mim o seguinte, Maria José, a dor que eu sinto é tão grande, é uma dor que não passa, é uma dor assim que eu não posso passar um metiolate, eu não posso passar uma pomadinha, e aí para eu expressar essa dor, para materializar essa dor, para que eu consiga não senti-la tanto, eu tenho que me cortar, quer dizer, ele substitui a dor da alma pela dor realmente da pele, pelo sangramento, e ali o que ele faz, né? É interessante ele colocar isso, é muito dolorido. Em vez de eu sentir a dor lá no fundo, Maria José, eu sinto a dor ali. E aí isso me alivia um pouco. Mas aí você vê adolescentes assim, inteiro cortados, porque o fato é muito grave. Ele está realmente mergulhado naquela dor e não tem o que possa fazer se não for levado ou para um psicólogo ou para um psiquiatra, para nós, através do manejo clínico, estarmos fazendo aquele adolescente ou aquele adulto ou aquele idoso, né, o Itaberá, porque o idoso também tem essa pulsão, porque ele acha que acabou a vida dele, que ele não tem mais nada para fazer aqui, principalmente quando ele é colocado numa casa de repouso, vem essa ideia do suicídio. Então, para mim, a dor primal
que faz com que chegue a mutilação e a vias de fato do suicídio é a dor na alma, é a não compreensão pela sociedade de uma maneira geral, porque a sociedade também banaliza. Ah, eu estou depressiva. Ah, vai no shopping, compra uma roupa, muda o cabelo. Não, eu estou com uma dor na alma. E essa dor na alma está me tirando do meu eixo, do meu equilíbrio. E quando eu entro nesse desequilíbrio emocional, eu tenho a opção de dizer que eu não quero mais viver porque eu não estou conseguindo dar conta dessa dor. E por causa da banalização, você vê em escala que pais, filhos, pessoas, amigos acabam confundindo também por desinformação ou não outras questões que a gente vive no dia a dia, né? Nem todo mundo acorda todo dia bem, um dia você quimicamente não está legal, no outro dia você está melhor, ou seja, não tem uma curva permanente, né? Na verdade, nem seria uma curva, mas uma reta permanente de comportamentos tristes o tempo todo, se a repetição desse sentimento de angústia, de tristeza profunda da alma, é um indicativo dessas mudanças de comportamento para poder falar, opa, peraí, aqui já está grave, vamos atacar de forma rápida isso, ou não? E, olha, é normal, como a gente, eu comparo muito a gente com a natureza, né? É normal você estar tempo nublado, às vezes você está tempo outono, você está primavera, você está verão. Só que quando você começa a perceber que, eu fico normalmente muito mal no domingo à tarde, as pessoas ficam, ainda mais quando ouvia aquela musiquinha, aquela vinheta, né? É fantástico, a pessoa já entrava no estado de angústia, porque ali era a morte de uma semana e o início da outra, e ele teria que enfrentar tudo aquilo que ele estava no checklist dele. Bom, isso acontece, é normal um dia eu acordar e, de repente, hoje eu quero ficar no meu quarto, eu quero fazer uma leitura. O que não é normal, Itabirá, é a pessoa ter essa labilidade num platô, entendeu? Isso permanece segunda, terça, quarta, quinta, aniversário ou não aniversário. Essa pessoa está sempre muito mal, ela está sempre tempo nublado, ela está sempre demonstrando que alguma coisa não está bem dentro dela. E aí é hora realmente dos familiares, né, ligar o pisca-alerta e chegar para a pessoa e conversar. O que está acontecendo? E se a pessoa disser, olha, eu estou pensando em me matar, para os familiares não ficarem tão assustados, porque o primeiro momento eles assustam, eles ficam revoltados. Como que você quer fazer isso com a tua vida? Você tem tudo, olha aí, o fulano não tem, olha para trás. Não, não é nada disso. É a dor dele naquele momento que você tem que compreender. E se ele disser para você, tanto jovem ou adolescente, eu idoso, olha, eu estou pensando em tirar a minha vida, chegar a vias de fato, você dá atenção para essa dor e você auxiliar essa pessoa a procurar ajuda. Hoje tem grupos de ajuda, hoje tem programas, hoje tem conscientização, como é o Setembro Amarelo, tem o CDV, que dá apoio para essa pessoa e faz ela enxergar a vida saberá de uma outra maneira. Entendeu? Isso é possível, porque você vai mexer com uma transformação dessa alma que está extremamente doente, que está extremamente depressiva, mostrar para ela um novo caminho. Onde tem luz, tem trevas, né? E os dois opostos o tempo todo se movimentam dentro dessa psique. Maria José, como é que você coloca aí a questão da culpa que você comentou hoje, para aproveitar e falar da ação em relação ao SOS Mães, né? Que é aquele que observa mais diretamente, e muito mais com o pai, do que por várias razões, né? Sociais e de convivência familiar, essa relação com o filho. Olha, Itabirá, quando você perde um ente querido para o suicídio, eu sempre digo que a família morre. Não tem como. Não tem porque existe ali naquela família uma culpa em que um passa para o outro. Então, assim, é muito triste você trabalhar com uma família que perde um membro dela para o suicídio, porque a culpa é irreversível. Não tem como uma mãe não colocar para ela mesma por que que eu não vi, por que que eu não observei mais, por que que eu não levei para um psicólogo, para um psiquiatra. Como é que nós, profissionais da saúde, trabalhamos
ou minimizamos essa culpa, de que é um direito da pessoa dizer no momento da vida dela, não quero mais. É um direito. E você, às vezes, com toda a ajuda que você dá, você não consegue evitar essa tragédia. E aí você dá para esses pais a possibilidade deles olhar de uma maneira diferente para essa morte. É difícil, não é fácil. Eu atendo várias mães, vários pais que perderam os filhos para o suicídio. Eles entram num processo de culpa extremamente profundo, em que você tem que ter um manejo de trabalhar e ele entender que ele está vivo e às vezes eles têm outros filhos e que esse filho também precisa ser cuidado, precisa ser olhado com outros olhos. Então a gente usa, né, a própria família para dizer, olha, vocês estão vivos e a partir de agora vocês têm que entender que a vida ela tem todo um significado até que a morte venha e tire essa vida. Então, a culpa existe, não dá para negar que o pai, a mãe, a avó, o irmão, todos entram nesse processo de culpabilidade, mas também existe o nosso apoio, existe a nossa maneira de enxergar essa morte, que alivia muito a dor desses familiares. Então, o grupo funciona para acolher essa mãe. Essa mãe não chega aqui desesperada e a gente diz, e o que você não viu que teu filho foi até o suicídio? Não. A gente diz, olha, o que você precisa ver a partir de agora? Qual o significado que você vai dar para a vida a partir de agora? E aí a gente consegue, com um psiquiatra que tem no nosso grupo, com assistente social, com psicólogos, a gente dá um outro tom para a vida desses familiares, que não seja só o tom da morte. Aproveitar na nossa abordagem aqui, pensando, lógico, no público leigo, nas informações de orientação básica, mas também graduar um pouquinho nesse nosso bate-papo, Maria José, pensando em duas informações técnicas que você falou aí, agora na formação dos psicólogos, da linha de psicoterapia que vocês tanto estudam. A questão você mencionou crenças limitantes, que é um conceito, né, da psicologia, para você abordar um pouquinho essa questão, como se dá, e um outro, que é uma questão intergeracional, que é a repetição de padrões de comportamento. Como a gente está falando de suicídio, se é importante, aqui para os psicólogos, para a gente trocar essa informação, observar lá na anamnese, na entrevista no dia a dia, se tem casos antigos na família ou ao redor, na árvore genealógica aqui, para levar em consideração ou não. Olha, outro ponto importante que você falou, viu? Normalmente, quando eu faço uma entrevista, né, com um jovem ou com os pais desse jovem, eu sempre pergunto se na família teve algum episódio. E eu tenho observado que sim, às vezes não só um, mas às vezes 2, 3 episódios, entendeu? Ou então 3 episódios de depressão muito profunda, em que a pessoa precisou ser internada, e aí você começa a ter um manejo diferente dessa questão da crença limitante e dessa questão assim que a gente chama, né, de hamartia. Parece assim que essa família traz essa maldição, né? Essa família traz essa história para ser repetida. E aí você, com a interferência psicológica, mostrar para essa família que existe um outro modus operandi para que ela não legitime, né, essa maldição ou essa crença limitante e outros, né, componentes da família tenham a ideia de que para resolver os problemas é só o suicídio. Então, é muito comum você ver em famílias 1, 2, 3 casos, mais ou menos, de suicídio em que a pessoa diz, olha, a gente nem imagina, mas o bisavô do meu pai, né, ele se suicidou. Antigamente era muito comum o suicídio através da corda, né? Era comum demais. Hoje já tem outros métodos que não vale a pena a gente falar aqui. Mas quando eles vão e eles investigam a árvore genealógica, eles vão ver que existiram outros casos e que essa família realmente tem essa crença limitante de que resolver problema, ou um problema muito vergonhoso, alguma coisa que ele passe, que ele não tenha uma autoestima estruturada, que só através da morte ele vai resolver isso. Muito bom você falar sobre isso, porque isso é real, existem pesquisas, e no meu dia a dia do consultório, no manejo clínico, eu vejo que a crença limitante e a hamartia, às vezes, é um estigma daquela família.
Legal, a gente quer deixar você à vontade aqui pela rádio e a TV Câmara para falar, como a gente disse no início, não só pela missão pública, mas por uma questão de postura mesmo, cidadã e de responsabilidade social, que nós estamos aqui chamando atenção para o Setembro Amarelo, com os temas suicídio e automutilação, sobretudo entre jovens, mas a gente quer que você se preocupe com isso e observe por amor àquele que está do seu lado, no seu redor, no seu entorno, todo o ano. Olha, eu queria deixar uma mensagem para as pessoas de que o sentido da vida no Setembro Amarelo é colocado de uma maneira assim extremamente exacerbada, né? Eu até comparo assim o Setembro Amarelo quando os ipês amarelos florescem, né? E aí existe toda uma vida naquela árvore que era seca, porque você olha um ipê antes de setembro, ele é algo seco. Ele é algo que parece que não tem vida. E aí, no Setembro Amarelo, a gente coloca essa metáfora de que existe a vida mesmo num lugar árido ou mesmo numa árvore seca como o ipê. E que as pessoas entendessem que o Setembro Amarelo ele tem que permanecer no nosso coração, na nossa vida, e principalmente nós, profissionais da saúde, como uma responsabilidade social. Entendeu? Eu tenho uma responsabilidade quando eu vou falar sobre o Setembro Amarelo. Qual é a minha principal responsabilidade? De conscientizar a população de que o suicídio ele acontece dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril, enfim, no ano todo, e desde que a humanidade é a humanidade, né? A gente vê assim, eu sempre falo muito sobre o suicídio de Judas, né? Que foi algo assim, quase que um dos primeiros que a gente vê falando na história, né? Quando ele se suicida por conta de ter traído, né? Aquela pessoa que ele amava tanto. Então, o suicídio ele permanece na nossa história, ele está aí, ele ronda todas as famílias e que no Setembro Amarelo a gente consiga entender que o que eu posso fazer para ajudar se eu vejo uma pessoa ali no limiar entre a vida e a morte. Né? Então, essa é a minha mensagem. E dizer para as mães nos procurar no SOS Mães, né? Eu tenho lá no meu Facebook o número do telefone, que elas venham com o coração aberto, porque o nosso papel realmente é o acolhimento. Não é a crítica e não é o questionamento por que seu filho se suicidou. Não. Nós vamos trabalhar o para que essa experiência tão dolorida pode servir para ela, ajudar uma outra mãe, ajudar uma outra família a evitar que isso aconteça, que essa família fique marcada para o resto da vida. Então, assim, queria dar um beijo no coração seu, um beijo no coração das pessoas que vão nos ajudar, que estão aí nos ajudando, e dizer que o Setembro Amarelo vem para a gente sinalizar que isso existe e que nós temos toda uma responsabilidade aí como ser humano, né, como profissional da saúde, como vizinho, porque na hora que acontece, Taberá, eu vejo assim, que todo mundo vai, todo mundo quer ver, todo mundo fica muito assustado. E antes de acontecer, às vezes, a pessoa demonstrou e ele não fez nada. Então, o Setembro Amarelo vem para essa conscientização. Tá? Muito obrigado a Maria José Barbosa. Gratidão para você. Tá? Eu lembrei, enquanto você estava falando, de Beto Guedes. Quando entrar setembro e a boa nova anda nos campos, quero ver brotar o sertão. Um beijo Até. no seu coração, tá?